A audiência pública na Câmara de Vereadores discute a situação do transporte em São Luís. A audiência contou com a presença do novo secretário de Transportes do município. O transporte público de São Luís é motivo de reclamações. A população quer ônibus de qualidade, em maior quantidade e menos atraso. Os motoristas e cobradores reclamam dos salários e condições de trabalho. Já as empresas falam em prejuízos. A Câmara Municipal de São Luís tenta resolver os problemas do transporte público da capital. Em sessão especial, ouviu o atual secretário da SMTT, o órgão municipal responsável pelo transporte público. Ele já é o terceiro a assumir a secretaria somente nos primeiros 9 meses da atual gestão. Além da sessão, os vereadores também querem criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os problemas do transporte público. São necessárias 11 assinaturas para a criação da comissão. A população paga a passagem, né? O povo paga a passagem, a parte que as pessoas usam de forma gratuita, que são crianças, idosos e deficientes, a prefeitura, o governo subsidia. Então eu não acredito nessa história de dizer que o sistema quebrou. Não acredito. Então nós estamos propondo essa CPI, propondo essa comissão parlamentar de inquérito, para que a gente possa, a Câmara Municipal de São Luís possa estar buscando essas informações e possa estar passando para a sociedade de São Luís, né, a verdadeira razão, se realmente essa história é verdade, se quebrou, se faliu, porque a população de São Luís não pode continuar sofrendo com essa questão do transporte público. O autor do requerimento da sessão especial, vereador Pavão Filho, acredita que a solução para o transporte público é uma nova licitação. A licitação você zera, estabelece um marco a partir de que a legislação determina, através de um edital, com as regras que o município deseja que esse serviço seja prestado, depois de ouvir em audiências públicas a sociedade, a população da cidade, e então o município elaboraria um edital com as condições para que as empresas que puderem cumprir com aquelas condições possam então se inscreverem neste edital e participarem do certame. E aquelas que preencherem as condições selecionadas, evidentemente, serão as que vão prestar o serviço. Mas, para o representante do Sindicato das Empresas de Transporte, a licitação faz parte do caminho para a solução, mas não pode ser a única medida. A licitação não vai resolver o nosso piso, a licitação não vai resolver o nosso trânsito, a licitação não vai resolver a estrutura das nossas paradas. A licitação ela é um a mais. A licitação ela ajuda no desenvolvimento do transporte de uma capital. Mas é importante que nós tratemos de outros pontos, de outros focos também. Focos econômicos, o sistema está desequilibrado. Nós temos um problema de gratuidade que 40% dos nossos passageiros hoje não pagam passagem, seja ele o que não paga nada, ou seja ele o que paga meia, sem qualquer tipo de contrapartida, sem qualquer tipo de subsídio por parte da prefeitura. Essa receita foi simplesmente tirada do sistema. Então, a licitação ela é positiva, sem qualquer sombra de dúvida, mas ela não é a solução para todos os problemas do transporte de São Luís do Maranhão. O atual secretário da SMTT, o engenheiro Carlos Rogério, falou sobre intervenções que serão feitas na cidade em trechos de grande fluxo de carros, como a Via Expressa e a Ponte do São Francisco. Ele frisou que já há entendimento técnico entre a gestão municipal e estadual. Aqui nós aproveitaríamos a Via Expressa, 5 km de Via Expressa. Não fazia nenhum sentido o município teimar em fazer uma obra paralela, coincidente, superpondo a Via Expressa. Então, vamos aproveitar a Via Expressa. Quero colocar que nós fizemos as tratativas com o governo do Estado. Isso também exige um entendimento do ponto de vista técnico do governo do Estado. Isso está chancelado pela governadora, pelo secretário Luiz Fernando, por toda a sua equipe. Nenhum representante do Sindicato dos Rodoviários, motoristas e cobradores compareceu na audiência. Depois de uma longa reunião entre o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários e também com a Prefeitura de São Luís, motoristas e cobradores decidiram pela não greve. Agora com o repórter Vânis Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto.
Cristiane, a suspensão da greve aconteceu no fim da tarde de ontem, na sede do governo municipal, no Palácio La Ravardieres, uma reunião entre representantes da Prefeitura, do Sindicato Patronal e dos trabalhadores rodoviários de São Luís. Pelo acordo firmado, ficou estabelecido que o pagamento do complemento salarial deverá acontecer até o dia 20 deste mês. Também neste acordo está prevista a manutenção dos planos de saúde e seguro de vida. Um pouco antes do acordo ter sido fechado, uma determinação do desembargador José Evandro de Souza, do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, determinou que, em caso de greve, 90% da frota de ônibus de São Luís deveria continuar em circulação. Caso contrário, qualquer um dos sindicatos, ou patronal ou dos profissionais rodoviários, deveria pagar multa de até R$ 150 mil em caso de descumprimento da liminar. O anúncio da greve começou a ser feito na última sexta-feira pelos trabalhadores rodoviários, que alegavam que houve o descumprimento do último acordo firmado na greve que aconteceu no mês de julho. Ainda de acordo com os trabalhadores rodoviários, os reajustes são de 10,3% para motoristas, 11,8% para cobradores e 11,88% para fiscais. De acordo com o presidente do Sindicato Patronal do SET, Luiz Medeiros, esse acordo vai ser passado para a classe dos empresários, que deverá fazer o pagamento e o repasse do complemento aos trabalhadores ainda nos próximos dias. Cristiane. Obrigada, Vânios, pelas informações. Você vai ver no próximo bloco os destaques da sessão plenária da terça-feira e ainda a Rua de Portugal, que guarda o maior acervo de azulejos da América Latina. Nós queríamos produzir, mas nós não tínhamos recursos, era só na enxada, na unha mesmo. Foi quando surgiu os recursos do Pronaf, é que nós podemos investir mais nas instalações, mais na própria lavoura. O meu sonho, eu posso dizer que em parte eu já realizei. O investimento na agricultura familiar melhora as condições de vida no campo. Eu sou um exemplo que o Brasil melhorou. A gente faz um novo país. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Primeiro corte os temperos. Deixe fritar. Pegue a alcatra das fazendas ilegais de gado e corte com a faca, bem firme, com a mesma violência que se usa lá. Misture tudo e deixe cozinhar. Você já deve estar morrendo de fome, que nem os trabalhadores escravos. Picadinho de trabalho escravo. É isso que você come quando compra carne de origem incerta. Saiba a origem da carne que você consome. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo consumo sustentável. Eu sou assim. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal.
Os assuntos que repercutiram na sessão plenária da terça-feira. A CPI da merenda escolar no município de Barreirinhas foi um dos assuntos em destaque no discurso do deputado Edilásio Júnior. A aprovação da lei que obriga as operadoras de plano de saúde a comunicar o descredenciamento de suas redes com um prazo mínimo de 30 dias foi comemorada pelo deputado J. Pinto. O deputado também falou sobre a audiência pública que discutiu a eletrificação de cercas em terrenos da Baixada Maranhense. Onde houver as redes eletrificadas nos campos da Baixada, a eletrificação será retirada de imediato. O procurador, nosso promotor, o Fernando Barreto, só pediu que encaminhe o termo de cooperação, que esse é o segundo ponto importante. Será assinado um termo de cooperação entre todos os órgãos para fazer um trabalho em conjunto para combater esse crime que é eletrificar cerca nos campos da Baixada Maranhense. A segunda Copa Timon de Beach Soccer foi o tema do pronunciamento do deputado Alexandre Almeida. O parlamentar classificou a iniciativa como importante política pública de combate às drogas. Eu fico aqui muito orgulhoso de estar construindo esse caminho para a juventude timonense, senhor presidente. De estar apontando o caminho mais curto para um futuro melhor de toda a nossa geração jovem que hoje vive esse grande dilema de falta de políticas públicas na área do esporte, do lazer e da cultura. Estão aí, infelizmente, seguindo o torto, o triste caminho das drogas. Mas ainda é possível mudarmos essa história. O deputado Edilásio Júnior falou sobre a instauração da CPI da merenda escolar na cidade de Barreirinhas. O parlamentar falou sobre a visita que fez ao município, na qual identificou irregularidades. Hoje é notório o descaso e o abandono das escolas ali no município de Barreirinhas. Esperamos que essa CPI realmente chegue ao seu objetivo, que é punir o gestor municipal que não cumpre com suas obrigações, no mínimo, que é a merenda escolar. Os problemas relativos ao campus da Universidade Estadual do Maranhão na cidade de Bacabal e as medidas para solucioná-los foram apresentados pelo deputado Roberto Costa. O importante é que o reitor está se colocando à disposição de ter esse diálogo para que a gente possa buscar as soluções para a nossa universidade. Bacabal, a Universidade de Bacabal, que é uma prioridade também nossa, é uma prioridade da governadora, do reitor, professor Zé Augusto, também vai ter a sua agenda programada para a próxima semana e vamos discutir, deputado Neto, com os alunos, com os professores, com a direção da UEMA, os problemas que são existentes. Os deputados Otelino Neto e Bira do Pindaré defenderam na tribuna um projeto de lei que tem por objetivo de suspender a inscrição no ICMS para as empresas que comprovadamente se utilizem de mão de obra análoga à escrava. Se nós não derrubarmos esse veto, vai deixar essa Assembleia numa posição difícil. Seremos, inclusive, acusados perante a sociedade de não permitirmos que uma lei surja no Maranhão, passe a vigorar para proibir e para criar mais obstáculos jurídicos às empresas que insistam em continuar utilizando mão de obra em condição análoga à de escravo. Vai ser uma enorme contribuição para erradicar de vez, ou quem sabe pelo menos atenuar brutalmente esse tipo de ocorrência no estado do Maranhão. Portanto, nada mais é do que isso, e eu espero que a gente tenha a sensibilidade por parte dos colegas para que a gente possa votar a favor da posição do deputado Otelino no sentido de rever o veto do Executivo em relação a esse projeto de lei. Na tribuna, o deputado Otelino Neto anunciou sua saída do PPS e recebeu convite de parlamentares para integrar partidos como PP e PSB. Planos de saúde. O assunto foi tema de audiência no Ministério Público Federal. A audiência contou com a presença de parlamentares. Usuários de planos de saúde aflitos e cheios de dúvida na sede do Ministério Público Federal, em São Luís. O que eles estão oferecendo para a gente? Fazer a portabilidade, mudar para outro plano, né? E esse outro plano que a gente vai fazer, essas outras operadoras, não é o mesmo preço que a gente pagava, entendeu? Então nós vamos ficar muito prejudicados, porque para você ver, ó, eu pagava R$ 209,33. Agora vai passar para 500 e pouco.
E não tem condição. E o que a gente foi informado primeiro é que ia continuar o mesmo valor. E hoje nós já ouvimos outra coisa. Lá na ANS já foi outra proposta. Então, estão enganando a gente. Fruto de encaminhamentos da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, deputados vieram até o MPF para uma reunião com a procuradora Ana Carizia. Além dos parlamentares, alguns usuários participaram do encontro que a imprensa não teve acesso. Essa audiência com a doutora Ana Carizia justamente é para dar prosseguimento ao cumprimento, né, da agência supervisionado pela Agência Nacional de Saúde, no caso, né, pela representação aqui do Ministério Público Federal, para que dê realmente cumprimento, que faça o cumprimento no caso da Unimed e das multiclínicas, enfim, dos cooperados a ter direito aos atendimentos de saúde. Estamos no Ministério Público Federal porque aqui já foi aberto um inquérito civil. Eu entendo que nesse momento o Ministério Público tem um papel fundamental, tanto na investigação como também na solução, porque daqui pode decorrer um ajustamento de conduta que assegure os direitos dos usuários de plano de saúde no estado do Maranhão. Então, nós, enquanto representantes do povo, temos o papel de ajudar nessa interlocução, de defender a causa da nossa população, que não pode ser lesada. No estado, existem 34 mil usuários do serviço da Unimed que não conseguem atendimento. Outros planos de saúde enfrentam o mesmo problema. Dona Rosário desabafa. Eu tenho certeza, como existe Deus, que Deus está no controle de tudo da nossa vida, que eles não vão nos descartar como descarta qualquer papel que não serve para nada, não. Porque nós hoje estamos numa situação, eles não recebem mais o valor de setembro, eles dizem que a multiclínica vai entrar em falência, e os usuários, como nós vamos ficar? Eles não estão recebendo mais o mês de setembro. E agora? Durante conversa com os conveniados, os deputados informaram que o Ministério Público Federal já abriu um inquérito civil para apurar as responsabilidades dos envolvidos no caso Unimed e que prazos para providências foram estabelecidos durante a reunião. Eu acho que o resultado dessa reunião de hoje foi o prazo apresentado pela direção da Unimed, não é? De até o dia 30 de setembro regularizar a situação em São Luís. Eu acho que isso é um avanço, porque a gente tem aí, portanto, um parâmetro de data, não é? Efetivamente, vamos aguardar esse prazo. Tão logo acabe esse prazo, nós estaremos, se não for cumprido, aí chamando mais uma vez a direção desse plano de saúde para poder, de fato, apresentar uma outra alternativa para a população. É uma quantidade de usuários significativo ao inquérito civil aqui no Ministério Público Federal nesse sentido, inclusive em relação à ANS, que não faz efetivamente a fiscalização como precisaria acontecer, mas o grande resultado é a resposta do plano de saúde para o usuário. É um tema bem complexo, porque foi apresentado um plano de recuperação pela Unimed, a ANS não aceitou, não sabemos o porquê ela não abriu um processo de liquidação da Unimed, isso é algo que o Ministério Público Federal vai questionar a ANS, que afinal de contas o inquérito que está sendo feito é investigando a ANS, mas foi dado um prazo aí seguinte para que os médicos voltem a atender, a Unimed possa restabelecer o atendimento do novo hospital que está sendo feito, já está tendo atendimento de pediatria, o centro cirúrgico, segundo eles, até na outra semana está funcionando. Se isso não acontecer, se não tiver a recuperação plena que os usuários estão esperando, o Ministério Público Federal vai pedir a liquidação da Unimed. E isso acontecendo, nós temos que trabalhar para que esses usuários possam ser migrados para a Unimed Norte-Nordeste, que aí sim é uma Unimed maior, que vai atender todos aqueles que estão hoje aqui em São Luís e não vão ter mais problema, vão ser atendidos da mesma maneira como foram. No caso dos outros planos de saúde, como multiclínicas, por exemplo, a presença dos usuários foi importante para novos encaminhamentos junto à Justiça. Na multiclínica não havia aqui nenhuma denúncia no Ministério Público Federal, a vinda dos usuários foi importante e fundamental. Neste exato momento há esse protocolo, não é?
né, aqui junto ao Ministério Público Federal, que inicia, portanto, a possibilidade de um inquérito civil por parte do Ministério Público Federal. É importante porque não é apenas a Unimed, nós temos também a Multiclínica, que há uma série de informações referentes à Multiclínica, já que não há hoje o atendimento, a rede credenciada de médicos e de hospitais não faz o atendimento, não é, aos usuários, então realmente esse é um problema sério. Em havendo essa denúncia que está sendo agora protocolada pelos usuários, o Ministério Público abre esse procedimento, a gente vai aguardar aí a formação de fato desse inquérito civil por parte do Ministério Público. Como encaminhamento da audiência, o Ministério Público Federal determinou que a Unimed regularize no prazo de 30 dias o atendimento aos usuários do plano. Uma rua cheia de segredos que remonta a séculos de história. A Rua Portugal é uma das mais importantes do acervo português, colonial português de São Luís e é muito visitada por todos os turistas que visitam São Luís. Uma rua que conta boa parte da história de São Luís em toda a sua extensão. A Rua Portugal, localizada na Praia Grande, é um dos tesouros do Maranhão. Basta um passeio pelo local para descobrir os motivos. As pedras de cantaria que vieram de Portugal no século XIX predominam nas calçadas. Nos casarões, peculiaridades da arquitetura colonial portuguesa. No caso, o primeiro bairro a surgir realmente com o comércio a partir da segunda metade do século XVIII, em termos de urbanização, foi o bairro do Desterro e o segundo, exatamente o bairro da Praia Grande, onde a Rua Portugal se insere. A Rua Portugal é considerada uma das ruas mais importantes do centro histórico de São Luís. Antes era conhecida como a Rua do Trapiche, que significa um grande armazém próximo a um cais, no caso, o da Praia Grande. O Logradouro concentrava os principais estabelecimentos comerciais da época de sua construção. O nome Trapiche vem exatamente dessa força no comércio. Inicialmente era chamado de Rua do Trapiche, embarque e desembarque, Trapiche, tá ok? E depois, no início do século XX, passou a ser chamado de Rua Portugal, como parte das homenagens à visita de um navio de Portugal, mais precisamente em 1906. Então, para homenagear o Estado português, essa rua passou a ser denominada de Rua Portugal, que é o que tem de maior representação em termos de acervo arquitetônico do período colonial português. O caráter comercial é mantido até hoje, com grande variedade em lojas de artesanato. A Rua Portugal concentra ainda a segunda maior fachada de azulejaria da América Latina, no prédio onde funciona atualmente a Secretaria de Estado da Cultura. O Museu de Artes Visuais e a Casa de Nhozinho também estão aqui. Para os turistas, a rua é uma verdadeira galeria de arte, um museu a céu aberto, mas que precisa de cuidados. Começar é bacana porque é histórico, né? Eu acho que algumas coisas podiam estar melhor conservadas e tal, mas eu acho que é bem bacana a proposta de você recuperar um centro histórico com o comércio, juntar o turismo com isso e tal, mas a gente acabou de descer, então mal vimos, né? Mas é bem bacana, é bem bonito. Uma rua cheia de segredos que remonta aos séculos da história de São Luís. Neste prédio de número 199, de 4 andares, foi instalado no século XX o primeiro elevador da capital. A Rua Portugal é passagem obrigatória de muitos maranhenses quando vêm ao centro histórico. Um logradouro especial que encanta por sua beleza, acervo histórico e diversidade. É uma das mais bonitas aqui do Projeto Reviver, a gente gosta muito. Enfim, o centro histórico é todo muito bonito.
um tesouro da São Luís de 401 anos. A gente vai ficando por aqui, o Portal da Assembleia volta amanhã a partir das 8h30 da manhã. Daqui a pouquinho tem transmissão ao vivo da sessão plenária aqui pela TV Assembleia, canal 51.2, pela TVN, canal 17 e também pela internet na página da Assembleia. Um ótimo dia para você.